Glória a Deus. Feche teus olhos por um momento. Querido Espírito de Deus, eu quero pedir neste momento, Senhor, que o Senhor venha nos ministrar, que entre eu e o teu povo esteja o Senhor, que o Senhor tenha liberdade de fluir nesta noite, Senhor. Peço a cobertura do teu sangue sobre a igreja, sobre a casa dos teus filhos, enquanto estivermos ministrando a tua palavra, Senhor. Obrigada por estarmos na tua casa. Obrigada pela vida dos meus irmãos, Pai, que estão aqui conosco para te adorarem e receberem uma palavra, receberem a oração da cura, a oração da libertação, a oração da salvação, Pai, pelo meio da tua palavra, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Esse pedido de oração foi... Pode sentar, irmãos. Boa noite a todos, graça e paz. Foi colocado agora há pouco? Já estava? Já, né? É o Vinícius, uma criança de 4 meses. Foi o pastor orou domingo, né? Deixa eu falar, eu estou vendo aqui esse bilhete de oração. Nos próximos cultos, eu vou pedir que vocês tragam os seus pedidos de oração. Nós vamos deixar uma mesa próxima aqui, ou lá ali na entrada, você fazer o seu pedido de oração. É bom que você já traga de casa por escrito, e nós vamos estar orando por aquilo que vocês necessitam. Por um pedido de oração por um ente querido, por um amigo, por alguma situação que você tem necessidade e a outra pessoa tem. Então, eu quero que vocês tenham liberdade, os irmãos da casa. Então, se vocês não podem vir, se vocês querem fazer o pedido de oração, façam isso e nós vamos estar orando para que haja o milagre de Jesus. E a igreja concordando, eu sei que Jesus vai operar. Sei que Deus está conosco. Amém? Quero que você abra a tua Bíblia e nós vamos meditar um pouco na palavra. Tema da ministração desta noite, pensamentos barulhentos. Quero falar um pouquinho sobre espíritos aprisionadores da mente. E eu quero que você esteja atento a esta palavra para que o Senhor te ponha em liberdade. Diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim, ó: porque embora embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios facciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga, a obediência de Cristo. Essa noite nós vamos levar todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. É fácil lidar com os nossos pensamentos? Diga para mim sim ou não. Não? Diga assim com o dedo. Alguns eu não estou ouvindo. Não é fácil lidar com os pensamentos. Pensamentos, muitas vezes, eles nos atrapalham, trazem muitas preocupações. E nos preocupamos porque pensamos demais, até ir ao ponto de ficarmos ansiosos. Tem aquela ansiedade que ela é boa, no sentido de a gente ir atrás, de progredir, de crescer, de melhorar, mas tem a ansiedade que às vezes ela torna muita preocupação ao ponto de atrapalhar o que Deus tem para fazer. Deus quer nos curar, quer nos libertar, mas muitas vezes os nossos pensamentos atrapalham até o agir de Deus. Imagina você orando ao Senhor e tua mente desesperada. Será que eu vou ser curado? Será que eu vou ser liberto? Será que aquela pessoa vai receber um milagre? Será que eu vou sair da falência? Será que... E a gente fica com tantos serás dentro da nossa cabeça que ficamos desesperados. A nossa mente... As pessoas não estão olhando o nosso pensamento. As pessoas não estão olhando o que passa no mundo debaixo da pele. E aqui, o que está acontecendo? Mas eu quero dizer para vocês que Deus está vendo todos os pensamentos. Essa palavra que nós lemos em 2 Coríntios,
Fala de uma batalha espiritual, e ela é travada na mente. É uma batalha que, às vezes, você vem todo bonitinho para a igreja, você serve bonitinho na sua comunidade e busca o Senhor, mas aqui dentro existe um desespero, um excesso de preocupação. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tipo de preocupação, que muitas vezes nós nos tornamos prisioneiros de Satanás. Satanás vai colocando tanto pensamento, vai trazendo tanta informação. E tem pensamentos que eles são normais para nós, o dia a dia, mas tem pensamento que é desesperador. E ele vai nos enredando, vai nos aprisionando ao ponto de não conseguirmos sair do lugar da onde nós gostaríamos de ter saído. Ou sairmos, né? Ficamos aprisionados dentro de nós. Por isso que às vezes as pessoas ficam depressivas, sentem tanto desespero, entram em pânico muitas vezes, porque a quantidade de pensamento é muito grande. Tem hoje alguns cientistas que pesquisam sobre pensamentos acelerados, pessoas que precisam de tratamento com médico, com um psiquiatra, com psicólogos, para poder trabalhar um pouco a regulação do pensamento juntamente com a emoção. Mas eu quero meditar um pouco nesta palavra, dizendo que Jesus quer nos libertar, precisamos orar para sermos libertos, a nossa mente de todo pensamento que atrapalha o agir de Deus, aonde Satanás tem nos aprisionado. Quando o Senhor nos liberta, eu e você, o Senhor liberta a igreja do Senhor, o corpo de Cristo na terra. E parte do corpo de Cristo que está aqui nesta igreja. Quanto mais liberta o povo de todo pensamento disfuncional, você já viu, parou para pensar, a gente fica pensando, por que certas pessoas tomam alguns posicionamentos e até quando vão orar e às vezes ler a Bíblia, eles acham às vezes que Deus está ministrando e às vezes não está ministrando. Você está lendo um texto, eu conheço pessoas que leem a Bíblia, mas Deus não fala com elas. Elas só leem a Bíblia. Elas não dão tempo para a palavra penetrar no coração, penetrar ao ponto de dizer assim, olha, eu estou falando. De vez em quando eu escuto o Espírito de Deus dizendo para mim assim, vá lá, faça isso, haja dessa forma. Como é maravilhoso. Esses dias a minha neta perguntou, vovó, como é que você escuta Deus? Escutando. Dentro de mim eu tenho aquela impressão e ele fala o que eu tenho que fazer e me traz a palavra como uma bússola para eu poder seguir. Então ali eu sei o que Deus vai fazer e como ele vai fazer. Apesar das ansiedades naturais, dos temores que às vezes vêm sobre o meu coração, eu continuo sabendo que é Deus que vai fazer e Ele vai realizar. Os meus pensamentos sabotadores, de medo, de insegurança, não podem impedir de Deus agir. Essa palavra eu quero meditar com vocês e pensar um pouquinho sobre essas armadilhas de Satanás. Quantas vezes nossos pensamentos se tornam barulhentos demais? Você tem que tomar até um remédio para tirar a dor de cabeça, porque dá dor de cabeça. Pensar demais dá dor de cabeça. Tem pessoas que sofrem de enxaquecas porque pensam demais e não querem solução para o pensamento, e o pensamento, ele está lá. E é duro porque você dizer que é fácil parar um pensamento imediatamente, não, a não ser que você tenha treino, você vai treinar, vai trabalhar. E eu quero falar um pouco do treino, mas pela palavra, não só cientificamente o que os médicos, psicólogos ensinam, mas como que a palavra é uma bússola, é um remédio para a gente treinar a forma de pensar. Às vezes parece impossível encontrar descanso na mente. Já viu falar assim, não consigo nem descansar, tão cansado. Mas a pessoa não fez nada fisicamente, mas pensou o dia inteiro e está cansado. Já viu isso? Já escutou alguém falar assim, estou tão cansado? Se você perguntar, você pensou muito hoje? Eu pensei tanto hoje. Pensei no meu problema, pensei nos filhos, eu pensei nas finanças, eu pensei em problemas que ainda vão acontecer, que eu não sei se vai ser resolvido, e a pessoa sente muito mal-estar. A mente humana é um campo de batalha. Pensamentos acelerados, medos do futuro, culpa do passado, é uma enxurrada de vozes internas para nos deixar exaustos. Quem já ficou exausto por causa dos pensamentos? Não precisa me responder, mas eu já tive exaustão por conta dos pensamentos, ao ponto de ter que ir numa clínica e tomar uma injeção para me acalmar. Isso há bastante tempo.
Sofri bastante por causa do pensamento vindo de todos os lados, enxurradas de pensamentos. Em momentos assim, o coração se agita e a alma perde o eixo. Parece que a gente está desequilibrado. Começa a vir, você não sabe nem que atitude tomar diante de um problema, diante de uma dificuldade. E parece que a alma sai do eixo mesmo. Você perde o equilíbrio, a regulação emocional. Até a forma de tratar o problema você não consegue encontrar sabedoria e a agilidade para responder a alguns problemas. E a gente precisa atentar a isso. Mas a verdade é que Deus não nos criou para viver em guerra constante com o nosso próprio pensamento. Diga para o teu irmão, Deus não te criou para ficar em guerra com os seus pensamentos. Deus não quer que você fique guerreando com os seus pensamentos. A gente fica pensando e parece que está uma guerra lá dentro. Fica perturbado. Por fora está tudo bonitinho, está maquiada, está andando bonitinho, mas a cabeça, diga, misericórdia, pastora. Só Jesus na causa. E a gente fala isso, só Jesus na causa. Jesus, me liberta, me liberta. Todos os dias somos bombardeados por pensamento. Uns nos impulsionam para o bem e outros nos paralisam. Alguns trazem paz e outros trazem angústia. Olha só, eu não sei o que você tem sofrido, que tipo de pensamento você tem passado. Porque às vezes os pensamentos eles trazem esse tipo de sentimento dentro da gente. Os cônjuges muitas vezes sentem algumas dificuldades, tem muitos pensamentos, e com os pensamentos vêm as emoções, às vezes não conseguem nem se expressar do que estão sentindo. Às vezes são meio bruto, meio sistemático, ou silenciam, ou acontece algum movimento que você não entende, você fica olhando, o que será que está pensando? O que será que está acontecendo com a outra pessoa? E às vezes é difícil, porque às vezes as pessoas têm reação conforme aquilo que elas estão pensando. E você se assusta, porque às vezes você acha que o problema é você, e você não é o problema. E é o problema que a pessoa não está sabendo lidar com a enxurrada de pensamentos, com aqueles pensamentos barulhentos que estão dentro dela, que elas estão nos atingindo. Todo pensamento barulhento atinge outra pessoa. Daqui a pouco eu estou desconfiado, eu estou me sentindo enciumado, eu estou me sentindo rejeitado, e eu começo a ter atitudes conforme os pensamentos deles começam a vir de todo jeito. Me sinto incompetente no trabalho, me sinto um mau aluno, uma má esposa, não consigo fazer a obra de Deus, então eu fico sufocada de tanto pensamento. A pergunta que eu quero fazer a vocês essa noite, de onde vêm esses pensamentos? De onde que eles vêm? Muitos desses pensamentos. Tem pensamentos que são nossos, que nós é que estamos ali construindo. Tem pensamentos que são da parte de Deus. Mas tem pensamentos também que eu quero falar um pouco com vocês, que são malignos. São destruidores. Satanás, normalmente, ele coloca pensamentos malignos de que forma? Colocando uma semente maligna dentro da nossa mente. Aquela semente, ela começa a se desenvolver, e a gente sempre fala assim que aquela semente é como se fosse uma tiririca, aqueles matos que sempre nasce quando você corta a tua grama bonita, e de repente no dia seguinte está tudo cheio de mato lá. Eu falei, meu Deus, aquelas coisas que não desaparecem tão fácil. E ele vai criando o quê? Colocando dentro de nós sem que a gente perceba. De que forma que são essas sementes e essas ervas daninhas que são postas em nós? São ervas de dúvidas, sementes de dúvidas, ervas de insegurança. Quando você tem dúvida, por exemplo, não dá um desespero? Não sei se compro, não sei se viajo, não sei se vou mudar de cidade, não sei se caso, ou eu compro uma casa, não sei o que fazer. As dúvidas, elas causam essa sensação. Então, existe uma semente ruim, às vezes, dentro de nós, que Satanás começa a nos aprisionar. E a gente precisa ser liberto da semente de dúvida, dessa erva daninha dentro de nós. E é um pensamento ruim, porque aquilo vai girando dentro da gente, e não adianta. Às vezes você tenta conversar com o irmão, aquele pensamento ainda continua perturbando a tua cabeça. Você pede oração para o pastor, pede oração para a irmã, para a tua amiga de intercessão, sobe no monte, jejua, se consagra, e o pensamento está lá. Dúvidas, 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 dúvidas.
Isso é um problema de insegurança. A pessoa não tem coragem para fazer nada. Ela não tem coragem, ela se sente com medo de tomar atitudes. Pessoa insegura, são ervas daninhas, pensamento de insegurança. Como é que pessoa insegura ela pensa? Me dá um exemplo lá. Pensamento de insegurança. Diz um para mim. O corajosa. Um pensamento de insegurança. Acho que eu não vou conseguir. É um pensamento. O que mais? Os casais aí. Hã? Fala alto. Parar com tudo. Há um pensamento da insegurança. As meninas daqui, o que é um pensamento de insegurança? Medo de traição, insegurança. Que alguém morra. Você que é mais seguro de todos, um pensamento de insegurança. Pastor Vitor, como é que é um pensamento de segurança? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Estou sentindo que a terra está tremendo. Dá um desespero. Dá um desespero na alma. Quero saber mais de vocês. Pensamento de insegurança é bom ou é ruim? É ruim, né? Vamos conversar, povo de Deus. Pensamentos, ervas daninhas de incredulidade e cinismo. Pessoas que ficam incrédulas. Elas não mais acreditam no que Deus pode fazer. Elas não acreditam que Deus pode usar elas no ministério, que elas podem ser usadas no trabalho, que elas possam criar, que elas possam construir uma empresa novamente, que elas possam recomeçar. A erva daninha de pensamento de incredulidade, ela vai pensar, eu não consigo, eu não vou, eu não sirvo. Eu escutei o depoimento de uma mulher esses dias que ela dizia assim, eu acho que eu não vou conseguir fazer nada daquilo que Deus falou que era para eu fazer, como ser uma grande missionária, pregar o evangelho por muitos países. Ela descobriu que ela tinha o quê? Uma semente de incredulidade dentro dela que tinha brotado. Ela se acomodou com a religião e ela não permitiu mais que Deus a usasse. E eu, prestando atenção na fala daquela mulher, eu falei, meu Deus do céu, quantos amados estão com esse pensamento? E ela pensando sobre aquilo. Não vai dar certo, não vou conseguir, não é para mim, o tempo já passou, é para outro. Olha quantos pensamentos, quando a gente fica incrédulo, a gente não consegue nem ver o milagre. Será que eu vou ser curada? Será que eu ainda vou estudar? Será que ainda vou casar? Nossa, mas eu já estou tão feia, já estou tão gordinha, já estou tão baixinha, já estou tão alta. Nossa, já manifestou tantas rugas. Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou conseguir ainda fazer uma faculdade? Será que eu vou ter ainda meu carro, a minha casa? Estou falando com os pensamentos do dia a dia. Esses pensamentos parecem comuns, que às vezes até inofensivos, mas às vezes eles são um sabotador daquilo que Deus quer fazer. E Satanás nos aprisiona nesse tipo de sentimento, de ervas daninhas da incredulidade. Cinismo, outra erva daninha. A gente já viu pessoas cínicas, pessoas que são debochadas, olha com desdém. Cinismo, muitas vezes, a pessoa não fala verbalizando para as outras pessoas, mas dentro dela o cinismo. Como é que é um comportamento de uma pessoa? Qual é o pensamento de uma pessoa que tem o cinismo? Vão me ajudar? Qual é o pensamento de uma pessoa que tem cinismo? Vitor? Pensa lá. Uma pessoa que age com cinismo. Meu Deus do céu. Essas meninas ali, ó. Ai, olha lá, a outra falando verdade. Misericórdia. Né? Como que é o pensamento da pessoa que é cínica? Ela é debochada, ela desdém, ela desfaz dela e dos outros dentro dela. Ai, meu Deus, não aguento essa pessoa. Essa pessoa é insuportável. Essa pessoa não ajuda, essa pessoa não faz isso. É uma pessoa que reclama internamente, mas num ar de superioridade, de arrogância.
E, às vezes, essa erva daninha está lá dentro da gente. A gente está preso, a gente não sabe que está preso. Elas confundem sua mente e provocam tumulto e, aprisionando, o irrita. Imagina tudo isso perturbando tua mente, você fica irritada. Tem horas que você fica tão nervosa, tão desesperada, fazendo você se sentir uma pessoa miserável. Imaginou quando vem esses pensamentos assim acelerados, essas ervas daninhas, você se sente a pior pessoa. Sente que você é uma miséria de gente, que você não tem valor, que os filhos não amam, que o marido não ama, que ninguém ama. Esse é o objetivo de Satanás, aprisionar você nessa ciranda, nesses pensamentos. E eu vou dizer para você, é possível eu e você sermos libertos dessas cirandas, dessas sementes malignas. É possível ser liberta das ervas que são daninhas dentro de nós. É possível. Mesmo que você diga sentadinho aí, diga assim, ó, pastor, eu não acredito mais e eu não sei como fazer. Você tem se sentido assim? Como eu citei, teus pensamentos de preocupação têm tirado a tua paz? A Bíblia mostra um caminho de libertação para você e para mim. Vamos andar um pouquinho pela Bíblia, ver o que a Bíblia fala sobre a nossa libertação? E eu quero que você preste atenção. Porque às vezes a gente não para pensar sobre o que a gente pensa. E a gente precisa parar para pensar sobre o que a gente está pensando, se é de Deus ou se não é de Deus. Se é uma semente maligna ou se é uma semente das trevas que está me paralisando. Diga para o teu irmão, você tem que pensar sobre o que você está pensando. Parece redundante. Mas eu tenho que pensar, eu tenho que fazer esse exercício de pensar sobre o que eu estou pensando. Se o meu pensamento é um pensamento que está me amarrando, que está me angustiando, que está me prendendo, Deus não está nesse negócio. Todo pensamento que me paralisa, todo pensamento que me traz estresse, me traz dúvida, pula fora que é laço. Pula fora. Que sentido que eu posso pular fora? Eu estou falando assim dessa forma, mas o que você faz? Nós vamos ver pela palavra o que ela ensina. Deus traz paz. Se não tem paz, Deus traz paz. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Deus, quando coloca pensamentos na gente, Ele não traz pensamentos de dúvidas, de receio, de desespero. Deus não traz essas angústias no nosso coração. Deus não traz. E Deus já deixa bem claro como que a palavra dele nos ensina. Olha só, João 8,32 diz assim, ó, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você acredita que Jesus pode te libertar desses pensamentos? Então precisa conhecer a verdade. E precisa não só conhecer, como praticar a verdade. Porque às vezes a gente vai no embalo de todo mundo que tem dúvidas, que é inseguro, que é incrédulo, que é uma pessoa cínica, que é uma pessoa debochada, que é uma pessoa que é invejosa, que é uma pessoa enciumada. A gente vai no embalo dessas pessoas, daqui a pouco a gente está pensando como elas. A gente está se comportando como aquelas pessoas e se passou a se comportar porque internalizou uma mensagem e passou a pensar como tal. E a gente tem que cuidar com isso, porque senão nós ficamos presos, aprisionados. Nossa mente é aprisionada por barulhos e coisas de Satanás. Olha só, isso inclui a verdade, essa palavra diz, ela inclui a verdade sobre seus pensamentos. Você não é obrigado a aceitar toda a ideia que passa pela sua mente. Não é obrigado a aceitar todo tipo de pensamento que vem na sua cabeça. Se alguém vem falar com você, vem trazer uma notícia ruim, ou alguma coisa está acontecendo e você fica preocupado, pera, alto lá. Eu não sou obrigado a ficar com esse pensamento dentro da minha cabeça. Você não é obrigado. A Bíblia está dizendo que eu vou conhecer a verdade e a verdade vai me libertar. Por que eu estou com esse pensamento? Estou presa. Essa palavra aqui inclui isso. O Senhor quer te libertar de todo barulho dos teus pensamentos. Diga amém. Em Cristo você tem autoridade para rejeitar as mentiras e declarar a verdade que é a palavra de Deus no teu coração.
Nós precisamos seguir a palavra. Por isso que quando a gente fala, irmão, leia a Bíblia, irmão, leia lá, nem que seja os Salmos, o Novo Testamento, comece de uma maneira que você consiga decorar a palavra, para que a palavra fique forte em você, para que você seja guardado, a tua mente seja guardado. Olha só mais o que diz a palavra. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Diz assim a palavra, guardará a mente e o coração. Coração e a mente. Então, se o Senhor vai permanecer, vai guardar meu coração, a Bíblia diz que eu devo lançar tudo sobre ele. Uma coisa que eu quero falar com vocês, escute e grave no coração de vocês. Você pode falar de todos os pensamentos a Jesus. Tudo que passa na tua mente você pode falar. Pastor, até os pensamentos ruins, inclusive eles. Aqueles pensamentos de tentação, inclusive eles. Pensamentos de morte, inclusive eles. Todos os pensamentos. Pastora, posso falar de coisas simples que eu tenho às vezes vontade de ter? Como comer algo, pensando sobre isso, pensando em ter algo. Pode falar sobre tudo. Diga, você pode falar sobre tudo. Você pode falar sobre tudo que passa na tua mente. Você pode escrever uma carta para Jesus e depois ler essa carta e falar, Jesus, está assim meu pensamento, eu sinto assim, eu estou preocupado com isso, Senhor, eu estou sem fé nisso, Senhor, eu estou cínica nisso, Senhor, eu estou preocupado com tantas coisas. Colocar para fora o teu pensamento, mas dizendo para Jesus, dizendo para Ele. Sabe o que acontece nesse momento? Não tem força de diabo que te prenda de novo. Porque você está dizendo para aquele que é a verdade, aquele que pode te libertar. Aquele que pode libertar tua mente da culpa, que pode te libertar do ressentimento que está lá guardado dentro de você, que você parece uma onça dentro de você. Jesus quer te libertar, meu irmão, minha irmã. Porque às vezes a gente faz pose de artista. Mas por dentro parece uma onça. Qualquer momento vai dar um bote e vai comer alguém. Vai devorar alguém, porque aquilo está lá dentro. E nós precisamos confessar aquilo que está dentro de mim, os meus pensamentos. Eu preciso me libertar. E a única maneira de parar demais com esse barulho que está dentro da minha cabeça é falar sobre os pensamentos que estão lá, sobre as ervas daninhas. Falar sobre aquilo que está acontecendo na minha mente. Não é para chegar na vizinha, no muro. Ô vizinha, vem aqui, eu quero contar uma fofoquinha para a senhora. A gente não fala que vai contar fofoquinha, né? Mas começa a fofocar do pensamento sobre o que você pensa do vizinho, o que você pensa do marido, o que você pensa da tia, o que você pensa dos animais, o que você pensa da política. E aquele pensamento parece que você joga todo o lixo que está aqui lá na vizinha. A vizinha vai para outra vizinha e começa a fofocar do mesmo jeito. Você vê como contamina todo lugar? A gente não traz bênção. Porque a mente poluída, a mente em barulho, a mente em prisão de Satanás, ela leva outras mentes a ficarem presas. Agora, uma mente liberta, uma mente que sabe a verdade de Cristo, ela leva libertação às outras pessoas. Porque ela está livre, ela está leve. Olha só, a psicologia nos ensina que o pensamento ansioso, que pensamentos ansiosos são como alarmes. Você fica sobre, parece que está pitando, bip, bip, sinais que algo precisa ser cuidado. Mas também, olha o que ela ensina. Mas também ensina que nós não somos pensamentos. Diga, eu não sou pensamento. Imagina se a gente fosse pensamento, a gente estava perdido. Fazia cada barbaridade por causa dos pensamentos. Você não é pensamento, o pensamento tá e ele pode sair. Ele pode fazer um barulho, mas você não é pensamento. Você não é tudo aquilo que você está pensando. Tem que ficar analisando, escutar o teu pensamento e falar com o teu pensamento. Espera aí, isso aqui é real ou isso aqui não é real? Para que Deus possa fazer uma grande obra em nosso coração. A Bíblia nos convida à renovação da nossa mente. Muito importante.
pelo texto que a gente vai ler aqui com vocês, o Romanos 12, 2, que diz assim, ó, torne-me pela renovação da sua mente. Transformai-vos pela renovação da sua mente, diz o texto. Não estou enxergando direito. Está brilhando meu óculos, acho ali. Ah, muito bom. Isso significa que não precisamos aceitar como verdade tudo o que nossa mente nos diz. Podemos alinhar nossos pensamentos à verdade de Deus. A palavra pode tornar livre, ficando livre desta tempestade de pensamentos negativos e sabotadores. Precisamos ter os pensamentos que ela nos ensina. Eu estava lendo a palavra. Como é que eu começo a trabalhar os pensamentos que estão negativos na minha cabeça? Pego lá, abro minha Bíblia, vou lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, olha só, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, eu digo de louvor, pense nessas coisas. Está dizendo a palavra, olha, se existe algo digno de louvor, pense sobre isso. Tudo que é de louvor, você pense. Vou lembrar vocês de novo aqui, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga comigo, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Esse texto tinha que estar colado na porta da geladeira de vocês e na minha geladeira. Cada vez que vier uns pensamentos, minha cabeça começa a entrar em barulho, pensamentos barulhentos, eu vou ler a Bíblia. Ela está dizendo que eu tenho que ter pensamentos nobres dentro de mim. Pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos do meu Senhor, pensamentos da palavra, pensamentos que Jesus morreu e ressuscitou, pensamentos que Jesus venceu a morte, pensamentos que Jesus cura, pensamentos que Jesus liberta, pensamentos que eu não estou sozinha, pensamentos que Jesus está comigo até o dia da consumação dos séculos. Pensamentos, cada vez que minha mente, estou sozinha, não estou sozinha não. Estou com medo, Jesus segura a minha mão. Eu não estou sozinho. Então você começa a declarar a palavra. E tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto. Mas pastor, nem todo mundo pensa assim, eu tenho que pensar. Porque a palavra de Deus, o Senhor está te dando uma incumbência, está falando, está nos exortando a pensarmos assim. O apóstolo está falando assim, vocês pensem assim. Procure pensar assim, e assim eu e você vamos combater todo pensamento, toda altivez de Satanás, aonde a nossa mente vai ficar em paz em Cristo Jesus. Senão, eu vou permitir que os pensamentos venham e eu não sou tambor de lixo para vir tudo sobre a minha vida e me arrebentar. Jesus não quer que você fique perturbado por tudo que está acontecendo na tua mente. Jesus quer que você fale dos teus pensamentos. Fale tudo o que você pensa sobre teus filhos, sobre teu marido, sobre a intimidade do teu marido com você, a intimidade da tua esposa. Fale. Não vá contar para outra pessoa. Fale para Jesus. Jesus, está acontecendo assim, e eu estou pensando mal, quero bater em alguém, quero matar alguém. Quero ferir alguém, eu estou com um desejo de vingança, eu estou magoado, estou ferida ainda. Porque a gente não tem coragem, às vezes, de falar essas coisas para Jesus. Muitas pessoas eu procuro para conversar, as pessoas eu pergunto, você falou sobre isso com Jesus já? Não, pastor, sobre isso nunca vou falar. E fala com raiva, fala espumando, a boca assim, você vê que está mordendo até o canto dos lábios, tanta raiva. Por quê? Porque está fluindo aquilo e a pessoa não consegue verbalizar, e precisa de libertação. É um lugar que a pessoa está presa, Satanás está prendendo a mente da pessoa, e ela precisa ser liberta, é um lugar de cativeiro, e Jesus quer libertar. Diga assim, eu faço parte dessa libertação.
Hoje você consegue entregar teus pensamentos a Jesus? Você consegue fazer isso hoje? Tem uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Eu desafio você a entregar teus pensamentos para Cristo. Aquilo que tem perturbado você há anos, o pensamento vai e volta. Tem coisas que a gente pensa durante muitos anos. Tem dores que a gente leva e pensamentos que eles vêm durante muitos anos. Pensamentos e dor, pensamentos e dor. Jesus quer te libertar essa noite desse sofrimento, para que você tenha cura física, para que você tenha cura emocional, que você seja salvo de toda a opressão, de toda a angústia desses pensamentos e de todo esse barulho que está na tua cabeça. Você quer saúde mental? Eu quero orar por você essa noite. Quer saúde espiritual? Eu quero orar por você essa noite. Você quer Jesus como teu Salvador? Também quero orar por você, porque você vai fazer uma excelente escolha. Ter Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Quero chamar vocês para orar por vocês esta noite, pedindo que Jesus te liberte desses pensamentos. Vem aqui na frente, queridos. Vem até aqui. Cadê o óleo? Vitor, pega para nós lá, fazendo um favor. Eu quero que vocês venham bem para frente. O Senhor nos deu essa palavra, porque toda vez que esses pensamentos estão na tua cabeça, estão atrapalhando o teu progresso, tua prosperidade.